FM. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa, como acontece às segundas-feiras na Marcoense FM. Hoje com uma convidada, e já vamos saber quem é. Por isso, como sempre, disponibilizamos o nosso habitual número de telefone, o 255-539-098, para a sua participação, se bem entender, que tem um custo para a rede fixa nacional, ou então através do e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Dr. Ricardo e a nossa convidada também, quero agradecer desde já a vossa disponibilidade. E quem é a nossa convidada de hoje e o tema que vamos abordar? Ora, nem mais, Raul. Eu acho que nós já podíamos ter iniciado logo, não era mal começámos, que acho que a conversa já está a fluir bem. Mas para passar aqui a apresentar a nossa convidada, que é a doutora Daniela Carvalho Alves. Ela é psicóloga clínica e da saúde, é psicóloga clínica em contexto clínico e hospitalar privado, com especialidade dedicada na área do trauma e adultos, e especializada em intervenção terapêutica de MDR. Também daí o nosso tema, e por isso vamos falar de trauma. Claro que nós podíamos estar a dizer aqui muitas coisas em relação à doutora Daniela, mas acho que mais do que falar sobre ela é ouvi-la, não é, Raul? É verdade. Isso é o mais importante e por isso é que em 15 a 15 dias temos sempre um convidado ou uma convidada, precisamente para aprofundarmos com uma diferenciação precisamente do tema sempre que colocamos. E por isso agradecemos desde já a disponibilidade da doutora Daniela Carvalho Alves por ter aceitado o nosso convite e por vir falar de um tema que é tão peculiar e que às vezes nós, o possuindo, às vezes não o queremos diretamente demonstrar. Por isso, seja bem. Eu é que agradeço, muito bom dia a todos, inclusivamente a quem nos está a ouvir. É um gosto estar aqui. E sim, falar deste tema para mim é sempre apaixonante, porque é a minha área de eleição, trabalhar o trauma e poder ajudar as pessoas que padecem desta condição, sendo que é muito mais comum do que aquilo que se imagina. Porque há sempre aquela ideia de que o trauma só acontece em situações extremas, como guerras, catástrofes, e não é verdade. Há outros tipos de trauma, inclusivamente traumas que surgem na infância, devido à violência, negligência, maus tratos de várias formas, mas também vai até ao trauma complexo, não é? Portanto, e assim já não resultante portanto, o trauma pequeno até ao trauma complexo. Portanto, situações únicas até situações de extrema intensidade e prolongadas no tempo. Portanto, o trauma é um espectro ainda grande, digamos assim. E nós próprios, os profissionais de saúde, muitas vezes também temos um dos tipos de trauma, não é? O trauma vicariante, não é? Ou vicário, como alguns dizem, que eu não gosto muito desta palavra. Como os médicos, os bombeiros, os cuidadores informais, polícias até. Portanto, são profissões às vezes muito sujeitas também aqui a uma sobrecarga, que não havendo o autocuidado pode levar também aqui a situações traumáticas. E a outras situações muito mais complicadas também, não é, doutora? O caso de quem tem esse trauma e quem não vai cuidar-se para apanhar um profissional, para tentar tratar. Sim, quem não procura ajuda, não é? Poderá depois até esse trauma direcioná-lo para coisas muito complicadas. Sim. Aliás, as situações traumáticas podem desenvolver-se aqui depois outros quadros clínicos. Dentro da família do trauma temos várias, o mais conhecido é o stress pós-traumático, mas também há outros quadros que surgem por depressões, quadros ansiogénicos, etc., por situações traumáticas que não foram resolvidas e que realmente depois acaba por haver aqui
um desenvolvimento de outros quadros clínicos, sim, é verdade. E até para ser claro para os nossos ouvintes, isto porquê? Porque no dia a dia é muito comum, não é? Nós ouvirmos isto, que eu tenho um trauma em relação a isto, eu tenho um trauma em relação àquilo, ou seja, estes são os meus traumas, ou este tipo de comentários. Sim, é uma linguagem mais que está a ficar viralizada, não é, nas redes sociais. Mas que talvez seja um bocado diferente quando aqui estamos a falar de trauma psicológico neste sentido, no que é estes pequenos traumas da vida da pessoa, não é? Como é que nós podíamos conseguir analisar isto para ficar mais claro? Naquilo que diz respeito a este tipo de linguagem que começa a ser utilizada de forma banal, preocupa-me muito. Eu acho que surge muita coisa através das redes sociais. As redes sociais realmente facilitam aqui o acesso à informação. O problema é que a informação não é toda fidedigna. E, portanto, da mesma forma que favorece o acesso a conteúdos variados que antigamente as pessoas se calhar não tinham acesso tão fácil, de igual forma favorece as fake news, as fontes não fidedignas, esta viralização que é preocupante, porque as pessoas depois começam a fazer autodiagnósticos, supostos autodiagnósticos, completamente errados, e começa-se de facto a desvalorizar aquilo que não deve ser desvalorizado, que é a saúde mental, ou a doença mental neste caso. E muitas pessoas estão de facto com problemas sérios para resolver e não são valorizadas, não são validadas, não é? Portanto, essas questões e realmente não é estranho vermos pessoas que têm realmente aqui queixas e que vão falando com amigos, família, e as pessoas não entendendo e às vezes até não dando o devido valor, as pessoas acabam por ir para um estado de sofrimento ainda maior e muitas vezes o isolamento, não é? Porque não são entendidas e isolam-se. Portanto, isto é tudo muito preocupante, na minha opinião. Aquilo que a doutora estava a falar faz todo sentido. A gente, na brincadeira, até costumamos dizer o Dr. Google. Sim. A gente pergunta e ele sabe tudo, os sabes são. Só que, inclusivamente, há de facto muitas fake news. Mas a pessoa, quando está com trauma ou com outra problemática qualquer, e andando em baixo, porque vai-se prolongando no tempo e vai-se fragilizando em si. E é mais fácil até acreditar em tudo aquilo que vê e toda aquela sintomatologia que muitas das vezes aparece nas redes sociais, acaba por ele aceitar como verdade, quando muitas vezes pode não ser. O melhor sempre, e como nós dizemos aqui, em Psicologia em Conversa, é sempre procurar um profissional da área. Exatamente, porque a procura fácil leva precisamente estas pessoas têm uma necessidade de respostas fáceis, rápidas, de uma resolução às vezes miraculosa e também vamos para outros campos de terapias, supostas terapias ou cuidados que depois não são os indicados para estas pessoas e para estas situações. Ainda às vezes ficam pior. Que traz, não é? Sim, às vezes vem para casos que já experimentaram tudo e mais alguma coisa e se calhar perderam tempo, dinheiro e saúde, não é? E isso também é preocupante, mas são situações que não são regulamentadas, não é? E, portanto, não são reguladas, nem a ordem dos psicólogos conseguiria fazer o que quer que seja, nem a dos médicos, não é? E, portanto, é muito complicado. E as pessoas querem realmente respostas rápidas e quem sofre não quer uma cura para ontem, para amanhã, querem para ontem. Portanto, é compreensível que quem sofre quer deixar sofrer rápido, mas infelizmente, e naquilo que diz respeito à saúde mental, não é assim que funciona. Portanto, o ideal é procurar em alguém certificado, que saiba o que está a fazer, porque com a saúde não se brinca, seja ela mental, física, etc. Até que eu não gosto muito desta separação, porque nós sabemos que o cérebro influencia tudo e vice-versa. Portanto, mas é importante o que está a dizer, porque e isto é uma coisa que nós falamos muitas vezes aqui na Psicologia em Conversa, que é esta questão de... A psicologia é muito abrangente, é uma área muito abrangente, e muitas vezes a procura de solução para uma situação não pode ser dada por qualquer psicólogo. E isto não é, ou seja, e não estamos a falar de haver do psicólogo ser melhor ou pior, não é nada disso. É porque o psicólogo vai estar mais direcionado para uma área, vai estar mais direcionado para outra, não é? E quando estamos, por exemplo, a falar de situações, como a doutora Daniela já deu aqui exemplos de trauma e situações bastante complexas, não chega a ter acompanhamento psicológico. É preciso ter acompanhamento psicológico com alguém que esteja, no mínimo, sensibilizado para estas áreas, não é? Sim, e cada caso deve ser avaliado
por si só, porque em saúde, principalmente nestas áreas, não existem fórmulas, não é? De tratamento. Quer dizer, existem parâmetros, obviamente, claro, isto é uma ciência, mas tem que ser sempre adaptada e ajustada à pessoa, porque há muitas variáveis a ter em causa. As variáveis fisiológicas, neurológicas, psicológicas, contexto de vida, atual e passado. Portanto, temos que perceber aqui uma série de coisas que podem estar a influenciar, inclusivamente na atualidade, ou não. E em princípio, um psicólogo clínico terá formação base, mas nós também sabemos que hoje em dia temos que estudar a vida toda nestas áreas da saúde, não há hipótese. Eu gostava de parar um bocadinho, mas ainda este fim de semana estive em formação sábado e domingo, portanto vim de Lisboa ontem à noite, portanto isto é assim, no fim de semana, não é? Portanto, mas lá está, se temos paixão e se queremos saber mais e fazer melhor, não há outra forma. É assim. Portanto, temos que estudar a vida toda. Agora, em princípio, um psicólogo clínico estará munido das ferramentas essenciais, mas nós também sabemos que depois é preciso nos especializarmos numa determinada área. No meu caso, eu só trabalho com adultos, não trabalho com crianças. Considero que é importante haver especializações específicas para trabalhar com crianças. Mas isto é a minha responsabilidade, que assim o dita. Sou uma pessoa um bocadinho exigente com estas coisas, porque estamos a falar de pessoas e não de objetos, e portanto não devem ser tratadas de qualquer forma. Deve haver seriedade. E eu gosto muito de me deitar com a cabeça tranquila, com a minha consciência tranquila, e portanto acho que é assim que deve ser. E depois, dentro mesmo da psicologia clínica e da saúde, há tantas áreas, mas tantas. Nós vamos ter sempre mais vocação para umas áreas do que outras. E eu tenho uma vocação para o trauma, para este tipo de patologias que vêm daí. Há outras pessoas que preferem as adições, ou que preferem trabalhar com crianças, ou que preferem trabalhar com perturbações da personalidade em específico. E ainda bem que assim é, porque nós precisamos de todos. Agora é preciso também haver essa seriedade por parte de cada um de nós e da parte de quem precisa de ajuda, se calhar tentar perceber, não é? Esta pessoa se calhar é mais indicada. Aqui temos que salvaguardar de facto isso, porque já aconteceu inclusivamente pessoas que procuraram, por exemplo, o Dr. Ricardo, e o Dr. Ricardo achou que tinha um colega, neste caso até o André Moreira, que é o psicólogo que nos acompanha, e que encaminhou, porque é a área. Porque a psicologia é quase como no direito. Há o advogado que defende o crime, há o que defende a finança. Não é? Também há especializações, exatamente. É? Como aos médicos. Uns também vão para a cirurgia, outros vão para a pediatria, outros vão para a ortopedia. Exatamente. E todos tiraram o curso e todos são médicos, mas depois há especializações. E eu julgo que em todas as áreas, mesmo quem trabalha em informática, com certeza uns trabalham em software, outros em hardware, outros em... Eu não percebo nada de informática, espero não estar a dizer disparate. Mas a verdade é que as pessoas vão-se, não é? Vão-se especializando naquilo que gostam mais ou que têm mais vocação. E nós, para recentrarmos outra vez um bocadinho aqui no tema e aproveitando aqui, que é esta especialização que eu trouxe, não é? Por isto, partilhando com os ouvintes, a doutora Daniela hoje está aqui porque eu já ouvi falar sobre este tema, não é? Pelo que eu consegui ver, achei interessante e quis chamá-la a falar aqui. Portanto, eu acho que nos podia também dar um bocadinho esta perspectiva de explicar um bocadinho os sintomas do trauma, o que é comum, ou como é que as pessoas percebem, toda esta questão de identificação do trauma, e se quiser depois logo juntar, que assim dou-lhe abertura para gerir como achar mais fácil, também esta questão de diferentes tipos de trauma, porque já tocou um bocadinho nisso. Sim, há aqueles traumas que surgem de situações únicas, digamos assim. Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente de carro, duas pessoas podem ter um acidente de carro e não ficarem as duas traumatizadas, pode até não ficar nenhuma, mas pode uma ficar e a outra não. Portanto, o evento pode ser potencialmente traumático, mas o trauma não é o evento. O trauma é a resposta que o corpo, o organismo dá à situação. E para isso existe aqui uma série de variáveis na vida desta pessoa que podem contribuir para isso. Portanto,
O trauma não é o evento, é a resposta que o organismo dá àquela situação. E que se pode depois prolongar no tempo, não é? Porque se não for prolongado no tempo, não é trauma, como é óbvio. Portanto, e eventos potencialmente traumáticos, as pessoas identificam aqueles como guerras, catástrofes, etc., mas há muito mais do que isso. Portanto, há situações de eventos únicos, como eu referi, como um acidente de carro, etc., uma cirurgia que não correu bem, por exemplo, e depois há situações prolongadas no tempo que podem levar a traumas complexos, como é o caso de situações de violência prolongada na infância, principalmente. A maior parte dos problemas que nós temos surgem da infância e da adolescência. A maior parte. Registros muitos que ficam muito vincados. Ficam muito vincados porque o nosso cérebro, que matura ali por volta dos 20 e tal anos, 25, 24, vai-se desenvolvendo num determinado contexto e, portanto, isso vai fazer toda a diferença até ele estar maturado. Tem ali uma série de experiências prolongadas, traumáticas, repetidas, que acabam por marcar muita pessoa. E há outros traumas, como o tal vicariante que eu já falei também, muito associado a determinado tipo de profissões ligadas ao cuidado ou ao socorro. Como esta questão da guerra, por exemplo, os ucranianos que infelizmente estão constantemente em guerra com Sim. Estas situações são... Nós vemos às vezes reportagens de senhoras que vivem em condições imateriais de grande dificuldade. Sim. Essa pessoa, neste momento, vê aquela situação como quase normal já, que eles dizem o que será. Vão-se adaptando. Mas vão-se adaptando. Mas o que é certo é que está ali sempre um trauma constantemente, até o trauma do medo, não é? Portanto, a guerra é um evento potencialmente traumático, não é? E como é muito prolongado no tempo, vai deixar marcas, certamente. Agora, há pessoas que são tão resilientes que conseguem adaptar-se a situações que ninguém imagina, só estando na situação. E conseguem. Portanto, esta ideia de que a pessoa só tem um trauma, algumas pessoas têm esta ideia de que a pessoa só tem um trauma ou um problema de saúde mental ou de doença mental se for fraco. Isto é um mito terrível. Até porque eu devo dizer que a maior parte das pessoas com trauma que eu conheço são extremamente resilientes. Está-me a vir aqui à mente pacientes que eu tive com... E há uma então que se destaca, que eu não sei como é que ela se manteve de pé até me encontrar, honestamente. É uma vida desde a infância terrível. Tudo contra, não havia nada ou prático, algumas coisas positivas, muito poucas, que não fizeram a diferença, na verdade. Fazem sempre. Claro. É isto que as pessoas precisam também de... Mas são extremamente resilientes, muitas destas pessoas. E, portanto, o trauma, quando se dá, é porque as pessoas aguentaram demasiado. Esta questão que a doutora diz, que não sabe como é que esse seu paciente se aguentou de pé durante esses anos todos, o profissional serve para isso, para ajudá-lo a deitar o lixo fora, não é? Sim. Na verdade, as pessoas não se esquecem, não é? Aliás, nós só esquecemos se tivermos alguma demência ou uma coisa do género, não é? Mas o trauma pode fazer parte da história da pessoa e da vida da pessoa, mas não tem que definir esta pessoa. Não tem que definir o futuro desta pessoa. Há soluções. E é isto que eu também gostava de transmitir para quem está lá em casa. Há soluções. É difícil, sim, mas quem procura ajuda não é fraco. É forte, é preciso coragem. Porque só se enfrenta aquilo que dói se tiver coragem. Desta maneira, não é? Daí, quando digo que a doutora ajuda a deitar o lixo fora, é a preparar o futuro para que essa pessoa seja... No fundo, é reconstruir, é fazer um reprocessamento de tudo aquilo. É mais gerir o lixo do que... Porque deitar fora, eu percebo o que quer dizer, mas se calhar a ideia... engolirem, não é? Sim. Aquilo que as pessoas guardaram e que não conseguem encontrar uma solução, nem saber como a gerir, se calhar esta ideia de que
é possível processar isso tudo novamente, mas de uma forma adaptativa, de uma forma saudável, e conseguir depois que isso não defina a pessoa em sofrimento, mas sim, se calhar, em resiliência. Vamos, porque o tempo é o nosso o maior inimigo, porque passa, de um momento para o outro estamos quase no final dos 30 minutos e temos questões e não vamos perder a oportunidade da doutora Daniela responder aos nossos ouvintes. Eu sei que faço as duas, depois quiser também volta, que assim uso o tempo como achar que faz mais sentido, está bem? Uma delas era, todos os traumas afetam a pessoa da mesma forma, e a outra é, como posso tornar mais resiliente? Ok. Os traumas, o trauma não afeta as pessoas todas da mesma forma. As pessoas são todas diferentes, têm todas uma forma de ser diferente, vidas diferentes, características diferentes, níveis de resiliência diferentes, enfim, uma série de variáveis que depois vão fazer com que a pessoa manifeste a sintomatologia também de forma diferente, até porque é uma sintomatologia muito diversa, como há pouco tinham pedido e agora aproveito para... E pode ter aqui 4 grupos, digamos assim, onde se incluem uma série de sintomas. Os de intrusão, quando as pessoas têm, por exemplo, pesadelos, flashbacks, pensamentos intrusivos, quando são sintomas mais relacionados com alterações cognitivas, perda de vontade de fazer as coisas perda de interesse pelas coisas que apreciava até antes. Isto também aparece noutros quadros. E, portanto, há uma impulsividade que pode surgir, há uma irritabilidade que pode surgir, em muitos casos também alguma agressividade pode surgir, dificuldades relacionadas com socialização, pode surgir isolamento, pode surgir tanta coisa que pode também estar presente noutras patologias. Portanto, não se autodiagnostiquem. Procurem um profissional que é mais fácil. Sim, depois leva à confusão, exatamente. É muito comum. E mesmo esta relação, por exemplo, com a PTSD, com outro tipo de diagnósticos, isto é o nosso cada dia, não é? Utilizar a expressão. É. E depois sobre esta questão da resiliência. E a resiliência passa precisamente por conseguirmos processar tudo aquilo que nos aconteceu de uma forma mais adaptativa, mais saudável, e para isso a terapia é fundamental. Exatamente. Porque ninguém cura um trauma sozinho. Exatamente. Porque é isto que é preciso entendermos. Se as pessoas continuarem a achar que a saúde mental se resolve por vontade, não vamos a lado nenhum. Exatamente. Porque as pessoas dizem, isto é algo que não se vê e por isso os outros não entendem. Mas eu também costumo dizer, mas a diabetes também não se vê e as pessoas entendem. E os problemas pulmonares e cardíacos se calhar também não se veem e as pessoas entendem. O que há é muitas ideias erradas, muitos mitos e muitos tabus ainda. Felizmente as coisas estão a mudar, graças a Deus. Sim. Agora, é preciso entender que não vai da vontade e, portanto, se alguém quer ajudar o seu familiar, o seu amigo, etc., deem-lhe 3 coisas. Tempo, ouçam, sem julgamento, deem tempo à pessoa e ajudem a pessoa a encontrar a ajuda certa, profissional. Todos são precisos, os amigos, a família, mas os profissionais também, e nenhum toma lugar de nenhum. São situações diferentes. O profissional vai ajudar a pessoa a chegar a uma resolução do seu trauma, com diversas terapias que hoje existem. Eu trabalho com MDR, com terapia cognitivo-comportamental de 3ª geração, com uma série de coisas. E, portanto, temos várias ferramentas. E é uma questão depois de adaptar às situações. Mas quem quiser ser mais resiliente deve procurar ajuda, sem dúvida. E nunca esperarem resolver, às vezes, problemas de anos em 2 ou 3 sessões, não é? Não, isso posso já dizer que não acontece em 2 ou 3 sessões. É impossível. É impossível. Sim, gostava eu. Era muito bom, Às vezes digo isso em consulta, não é? Que a psicologia tem um grande defeito, entre aspas, claro que não é defeito nenhum, que é precisamos de tempo. Não precisamos de tempo. Mas já temos técnicas que já permitem resolução em menos tempo do que aquelas grandes terapias de anos, como antigamente. Já temos terapias mais breves. A terapia MDR, por exemplo, consegue aqui resultados mais rápidos do que outras terapias que nós mais
conservadoras, digamos assim. Que nos daria aquele programa, não é, Rui? É verdade. Mas que o tempo é realmente nosso inimigo. Eu não sei se dá tempo do Dr. Daniel deixar só uma mensagem aos nossos ouvintes. Tínhamos tempo para uma mensagem da Dra. Daniela aqui. Acho que aquela mensagem que eu gostaria de deixar às pessoas que nos estão a ouvir e que sintam que alguma coisa não está bem com vocês, não vão ao Dr. Google, porque o Dr. Google não consegue fazer diagnósticos diferenciais, só vomita, digamos assim, peço desculpa pela expressão, sintomatologia e alguns dados que os humanos é que lá colocaram, portanto, e a inteligência artificial então ainda é pior. Acho que devem procurar alguém, deixem-se que o profissional avalie e então depois a partir daí veem se faz sentido ou não. Esclareçam as vossas dúvidas, mas procurem ajuda, porque procurar ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem, e só enfrentando as situações é que as podemos resolver. Sem dúvida. Sem dúvida. Não podíamos nós aqui deixar um conselho melhor que do caso da doutora Daniela Carvalho Alves, que quero-lhe agradecer a disponibilidade. Eu é que agradeço. Acho que perdemos uma profissional de comunicação social. e daria perfeitamente para a rádio, porque tem uma voz muito obrigada, muito aconchegante, que normalmente tenho muitas saudades do jornalismo. Mas ganhamos uma grande profissional de saúde mental e isso é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Ricardo Ribeiro Silva, voltamos de hoje a 8 dias. A todos, a continuação de uma boa segunda-feira, uma grande semana. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Marcoense FM. Sensacional. Marcoense FM.